Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. O programa que o desejo do nosso coração é que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma circunstância bastante comum na jornada humana, nesse mundo em que nós vivemos, um mundo caído, um mundo afetado pelo pecado. Uma das certezas que nós temos é que nós seremos machucados por outras pessoas. A certeza que nós temos é que as pessoas nos decepcionarão, que elas nos trairão, que nós nos sentiremos muitas vezes traídos, ofendidos por outras pessoas. Quem nunca passou por esse tipo de circunstância? Pode ser que você esteja passando por essa circunstância agora. E pode ser que você ainda esteja com raiva dessa pessoa no seu coração. Pode ser que você ainda não tenha tomado a atitude de perdoar essa pessoa. E eu quero falar com você sobre isso hoje, sobre o perdão, a evidência da salvação. E eu te convido a abrir comigo as Escrituras, no capítulo 18 do Evangelho relatado por Mateus, e nós leremos dos versos de 21 a 35. Mateus 18, dos versos 21 a 35. Então, está escrito assim na palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio que nós temos de ter acesso a ela, de podermos ler e de termos o privilégio do Espírito Santo falar ao nosso coração através dela. Nos conduza nesse momento para que possamos compreender melhor a Tua palavra. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o perdão é uma prática bastante difícil para nós fazermos. Eu diria que, sem a ação do Espírito Santo, é uma prática impossível para o ser humano experimentar. O perdão exige de nós humildade, exige de nós compaixão, exige de nós o deixarmos, muitas vezes, alguns direitos de lado para aceitarmos a outra pessoa. Pedro, ao interrogar Jesus quantas vezes deveríamos perdoar o irmão, ele já vai além do que a tradição judaica normalmente esperava, 3 vezes, e ele fala 7, já demonstrando ali uma boa intenção no seu coração a princípio. Jesus Cristo responde que 7 vezes não, mas 70 vezes 7. A ideia aqui não é definir 490 vezes, mas sim que nós devemos perdoar de maneira indefinida os nossos irmãos. E para isso Jesus Cristo vai explicar na sequência através de uma parábola. As parábolas são usadas por Jesus para que algumas pessoas compreendam a mensagem e outras não compreendam. Jesus Cristo fala isso em outro momento.
Então, normalmente, as parábolas elas têm coisas que elas querem explicar e coisas que elas não querem explicar, coisas que elas não estão falando. O foco nessa parábola, ela não é tanto na ideia da mudança de posição do Senhor. Nós vemos o Senhor aqui, a princípio, mudando de posição. Mas vejamos aqui com calma qual é a ideia principal dessa parábola. Nós vemos aqui nos versos 23 e 24, um rei, um senhor, querendo ajustar contas com os seus servos, com aqueles que ali, por algum motivo, lhe deviam. Esse primeiro servo que é apresentado aqui, ele devia ao rei 10.000 talentos. E é importante a gente trazer um pouco aí, tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade, qual seria o montante que esses 10.000 talentos representavam na época. Eles seriam equivalentes a aproximadamente 150 mil anos de trabalho. 150 mil anos de trabalho sem nenhum gasto, de trabalho só da remuneração bruta. 150 mil anos. Eu creio que, assim como eu, você chegou à conclusão de que essa dívida era uma dívida impagável. Esse servo não tinha a menor condição, não existia a menor possibilidade de que esse servo de alguma maneira conseguisse pagar essa dívida. O rei, num primeiro momento, então ordena, o que era uma prática comum na época, que ele, a mulher e os filhos dele fossem vendidos, para que a sua dívida fosse ali reduzida, e de alguma forma pudesse ser paga essa dívida. Mas nós vemos então esse servo se humilhando diante do rei e pedindo que ele desse tempo, que ele fosse paciente para que ele pudesse pagar essa dívida. Mas como nós já vimos, essa dívida era uma dívida impagável. Não adiantaria ter paciência. Esse homem não teria tempo de vida suficiente para pagar essa dívida. Mas o texto, aqui no verso 27, mostra para nós uma característica que é muito evidente na pessoa de Deus e na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a compaixão. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A compaixão dentro das Escrituras ela é sempre seguida de uma ação. A compaixão nunca é apenas um sentimento, uma emoção despertada em nós em favor de outra pessoa por uma situação difícil. Ela envolve esse aspecto, mas ela envolve o passo seguinte, que é uma ação para resolver essa situação. O Senhor aqui então dá um passo e resolve a situação daquele servo. Ele simplesmente perdoa toda a dívida. 150 mil anos de trabalho. É muito provável que essa dívida ainda tivesse sido contraída através de práticas ilícitas. Talvez esse servo ainda fosse um servo corrupto. É bem provável que isso tenha acontecido para que uma dívida tão grande existisse. Mas o texto, agora é que começa um grande ponto do texto, é que esse servo, acabando de ter a sua dívida impagável perdoada, ele sai da presença do rei e encontra uma pessoa, um conservo que devia para ele. E o texto nos mostra que ele olha aqui, saindo, porém, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E o agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Esse servo acabava de ser perdoado por 10.000 talentos, 150 mil anos de trabalho, aproximadamente. E ele agora vai cobrar um conservo dele de uma dívida de 100 denários, ou seja, pouco mais de 3 meses de trabalho. Ele que havia recebido o perdão de uma dívida imperdoável, vai cobrar de um conservo uma dívida basicamente ínfima ou nula perto daquela que ele possuía. E o texto vai continuar então, que ele sufocava, ele agarrava, e o conservo teve a mesma postura. Ele pediu: "Sê paciente comigo e te pagarei." Essa promessa era mais possível de ser cumprida. Mas assim, ele não quis. O verso 30, ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Veja, o servo que teve a sua dívida de 10.000 talentos perdoadas, não perdoou a dívida de 100 denários. Ele lança o conservo na prisão, ele oprime essa pessoa até que ele lhe pague a dívida. Mas a parábola que Jesus conta continua.
Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, os outros companheiros de trabalho viram o que havia acontecido, eles se entristeceram por saber da bênção, do benefício que aquele servo havia recebido e da maneira como ele não usou da mesma compaixão que foi usada com ele. Eles falam ao Senhor o que havia acontecido e esse Senhor chama à presença novamente o servo que teoricamente havia tido a sua dívida perdoada. E então o Senhor profere. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Algo bastante interessante aqui nessa passagem, nessa parábola, né, é que essa dívida, então, ela havia sido perdoada, o Senhor, então, muda de ideia e entrega esse servo à mão dos verdugos. Que são esses verdugos? Essa é uma palavra de difícil tradução, mas que provavelmente representa torturadores. Então, é muito provável, né, que essa palavra represente torturadores. O que esse rei faz, então, é pegar aquele servo que tinha tido a sua dívida perdoada, colocá-lo na prisão na mão de torturadores, para que ele fosse torturado até que ele pagasse a sua dívida. E nós vimos que esse servo jamais teria condição de pagar essa dívida. O resultado, então, dessa decisão do rei é que esse servo passaria o restante da sua vida sofrendo torturas pelo fato dele não ter usado de compaixão, assim como ele havia recebido. Jesus Cristo encerra a parábola falando que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Meus irmãos, nós sabemos que Deus ele é imutável, que Deus não muda. E a ideia da parábola não é transmitir que Deus pode mudar de ideia contra o perdão que Ele nos deu pelos nossos pecados. O que essa parábola quer nos ensinar é que aquele que foi verdadeiramente perdoado, aquele que teve a sua dívida perdoada diante de Deus, ele consequentemente, naturalmente, perdoará as outras pessoas. Esse texto não está ensinando que uma vez que eu deixo de perdoar, Deus para de me perdoar. Não é isso. O que ela está ensinando é que aquele que recebeu o perdão verdadeiro de Deus, aquele que entrou numa relação com Jesus Cristo, uma relação em que ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, em que Jesus Cristo é tornado o seu Salvador, em que o Espírito Santo aplica a obra redentora de Cristo na vida dessa pessoa, essa pessoa naturalmente começará a agir de maneira com compaixão. Então, aquele que recebe perdão começa a agir de maneira a perdoar. Ele começa a copiar a postura do pai, a postura aqui no caso do rei. Então, quando nós olhamos para essa parábola, nos liga um alerta, e por isso eu falo que o perdão é evidência da salvação, porque só pode perdoar aquele que já foi perdoado. Essa é a primeira grande lição. Aquele que foi perdoado, perdoará. Aquele que não foi perdoado, não conseguirá perdoar. Mas aí, o desafio não para por aí. Uma outra coisa bastante importante que nós precisamos entender é a relação entre as dívidas. O texto nos mostra que a dívida que nós tínhamos diante de Deus era uma dívida impagável. Tanto você quanto eu jamais poderíamos pagar essa dívida. Essa dívida era imensa. Nós quebramos a lei, nós não obedecemos a lei, nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a santidade de Deus. E essa dívida, eu, morto em meus delitos e pecados, jamais conseguiria gerar vida em meu coração e jamais conseguiria produzir uma obra que pagasse o preço do meu pecado. É nesse momento, então, que nós temos que olhar para a obra de Cristo. Essa dívida ela é imensa porque ela custou aquilo que tem um valor inestimável. Ela custou a obediência
a vida e a morte e a ressurreição do único Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, quando nós olhamos para esse texto e nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós temos uma dívida, tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. E o texto então abre os nossos olhos, o texto então rasga o nosso coração, quando ele mostra que aquilo que as pessoas cometem contra nós são dívidas pequenas, são coisas minúsculas, porque nós cometemos coisas muito mais graves contra o nosso Senhor e Salvador. Veja a desproporção. A nossa dívida com Deus era impagável, é isso que o texto mostra. E você sabe disso e eu sei disso. A nossa dívida era impagável. E ainda assim, pela graça de Deus, nós recebemos a salvação. Ainda assim, pela graça de Deus, nós fomos perdoados, a nossa dívida foi quitada, ela não mais existe. Ela custou um alto preço. Nós já falamos, esse preço foi a obra redentora de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo nós olhamos então, irmãos nossos, pessoas que vivem ao nosso redor, que cometem pequenas ofensas contra nós, e nós muitas vezes não queremos perdoar. Nós muitas vezes guardamos mágoas, ficamos guardando ressentimentos. O problema é que nós nos esquecemos que essas ofensas são pequenas demais perto daquilo que nós recebemos. Nós podemos de fato nos sentir ofendidos por outras pessoas. Isso de fato é uma realidade. Eu posso me sentir ofendido por um irmão, por algum xingamento, por alguma traição, por traição de confiança, por alguma coisa que aconteça nesses relacionamentos. Isso é possível. Isso é possível dentro da igreja, isso é possível fora da igreja. Só que quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa história, nós vemos que essas ofensas são minúsculas. E que se nós fomos perdoados de uma dívida impagável, nós devemos perdoar as dívidas pequenas que os nossos irmãos têm conosco. Nós devemos perdoar as pequenas ofensas que nós temos recebido. Guardar ressentimentos, guardar mágoas, alimentar o ódio, alimentar a indiferença, em nada contribuirá para o nosso crescimento espiritual. Na verdade, jogará contra. Na verdade, fará o oposto. Na verdade, nos distanciará da pessoa de Deus. Se você é de fato uma pessoa salva, se você de fato teve a sua dívida quitada por Jesus Cristo, você, assim como eu, não tem o direito de não perdoar. Nós não podemos não perdoar. Eu não conheço a sua história, eu não sei o tamanho das suas ofensas, da ofensa que você recebeu, eu não sei de que maneira as pessoas te traíram, eu não sei de que maneira as pessoas tentaram arruinar a sua vida. De fato, eu não sei. O que eu sei é que existe um Deus maravilhoso, o que eu sei é que existe Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância e uma vida que perdoa. O perdão é evidência da salvação, porque somente aqueles que recebem a graça divina, aqueles que recebem uma graça incomensurável, uma graça imensa, uma graça que não cabe em nós, é somente porque nós recebemos essa graça que nós podemos perdoar. O meu convite a você nessa devocional é de que você agora levante, medite, reflita. Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Não fique esperando elas te pedirem perdão. Não fique esperando que algo bom parta delas. Você pode, inclusive, orar para que isso aconteça. Você pode pedir, inclusive, que Deus trabalhe no coração delas e que elas reconheçam os erros que elas cometeram contra você. Mas antes disso, você, como um recebedor, um recipiente, um receptor da graça divina, você que recebeu o perdão da dívida impagável, você precisa exercitar o perdão na sua vida. Você precisa perdoar essas pessoas que te ofenderam. Você pode estar falando agora, Léo, mas isso não é fácil. E de fato não é.
nós ainda sofrendo a influência do pecado, com muitas vezes o nosso orgulho dominando o nosso coração, ou influenciando de uma forma muito forte o nosso coração, contribui para que isso seja difícil. Contudo, o Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo habita em você. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que pedir auxílio do Espírito Santo para que o nosso coração seja movido a perdoar. Nós temos que meditar na obra que Cristo fez, na maneira como Ele perdoou, na maneira como Ele exerceu a compaixão, e nós devemos imitá-lo. Nós queremos que a imagem de Cristo seja conformada em nós. E é esse o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nós devemos, então, ao ler as Escrituras, ao refletir sobre essa parábola do credor incompassivo, clamar a Deus que nós não sejamos esse credor incompassivo, que nós sejamos aquele credor que tem compaixão por aquele que nos ofende, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Então, o meu convite a você é: coloque a sua vida diante de Deus. Abra o seu coração a Deus. Peça auxílio a Ele, para que você possa perdoar as pessoas. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela maneira como ela nos confronta, pela maneira como ela expõe as nossas falhas. Obrigado, Pai, pois o Senhor nos perdoou de uma dívida impagável. Obrigado, Pai, pois o Senhor nos perdoou através da obra redentora de Cristo e da ação do Espírito em nosso coração. O Senhor nos perdoou de uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. Agora, Pai, nos ajuda a termos mais compaixão, a sermos mais compassivos com o nosso próximo. Ajuda-nos, Pai, a termos um coração disposto a perdoar, assim como Cristo perdoou. Que nós sejamos, então, imitadores seus, imitadores que pegam aquilo que é necessário para a vida cristã. Nos ajuda, Pai, a exercer o perdão e que o perdão evidencie cada vez mais a nossa salvação. Te peço pelos meus irmãos que estão em casa assistindo ou no trânsito, onde quer que eles estejam, Pai, trabalhe no coração deles. Encha esse coração de humildade, encha da força do Espírito para que eles possam, de fato, perdoar aqueles que têm magoado e os ofendido. É no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu espero que Deus tenha falado grandemente ao seu coração. Eu espero que essa palavra confronte o seu coração e leve a uma vida de mais intimidade com Cristo. E além disso, que essa palavra leve a sua vida a uma vida de mais compaixão, uma vida de perdão, pois o perdão só perdoa aquele que já foi salvo, só perdoa aquele que já recebeu perdão. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima, se Deus assim permitir. Até mais.